Já vi ele também na academia, porque já estive na academia, então ele também faz trabalho, tem esse trabalho agora. Com relação ao Helder, frequenta a mesma igreja, né, já fiz alguns trabalhos voluntários no Instituto, e já também estive presente na campanha, mas amizade de frequentar a casa, não. Você tem um compromisso de falar a verdade para o Sim. Começar então. No dia 2 de outubro de 2022, na realização do primeiro turno das eleições, o senhor estava na escola, nas mediações? Sim. O que o senhor foi fazer no local? Votar. O senhor conhece o Daniel? O senhor até respondeu. O senhor conhece o Daniel? Sim. O senhor conhece o senhor Helder? Sim. Viu os dois no local? Então, na verdade, eu votei, encontrei com o Helder, sua esposa, né, estavam na porta da escola, fiquei ali para conversar, né, até porque ele foi o meu candidato, vereador, então fui cobrar, perguntar como que está o trabalho dele, e na conversa ali com a família, com o Pedro também, que estava ali sentado, a gente estava conversando tranquilo. Chegou a doutora Alessandra, que nos abordou, né, falando que bacana vocês estarem sentados aqui conversando, né, estava preocupada com esse clima de violência, questão de Bolsonaro, Lula, estava preocupado de ter alguma coisa, e ver vocês aqui me deu tranquilidade, tanto é que soubesse tinha vindo aqui também cumprimentar os eleitores e tal, e nisso, Você sabe informar se o Helder estava acompanhado de mais pessoas? Sim. Né? Sabe o que fala? Dizer quem? Sua esposa, Pedro, e também estava eu lá, na companhia deles. Mais alguém? Sim, não, depois chegou só a doutora Alessandra para conversar com a gente. Então o senhor presenciou o início da discussão, o senhor Daniel Presenciei chegando? tudo. O senhor sabe citar a dinâmica do canal? Sim. Estávamos conversando, sentado ali na porta da escola. De longe eu vi o vereador Arnaldo conversando com algum morador da cidade. Teve alguns vereadores que passaram lá, cumprimentaram a gente numa boa, alguns que não gostam também passaram do outro lado. E nisso chegou a doutora Alessandra, ela, como eu havia já informado, ela conversou, achou bacana a gente estar ali conversando, reunido. E que ela alegou estar muito preocupada, né, com questão de segurança devido às eleições de presidente e tal. Aí a gente falou para ela, não, está tranquilo, graças a Deus aqui estava tudo tranquilo. E aí chegou o Daniel, eu vim acompanhando todo o trajeto dele, ele chegou sozinho e atravessou a rua em nossa direção e parou em frente, encarando o Pedro. Ele parou em frente. Qual era o âmbito dele? Então, eu particularmente parecia uma pessoa que não estava fora de si, ele não estava normal não. Ele já chegou, parou, fez algum xingamento, alguma coisa, provocação? Ele colocou a mão na cintura, começou a encarar o Pedro, e aí a gente olhando para ele começou falando, e aí, eu tô aqui, e aí? Aí a gente... mas você não pode fazer isso, você é um secretário, esse comportamento não está adequado. E aí a Renata afastou dele e olha, eu vou começar a gravar, porque esse teu comportamento está inadequado para a sua função, você não podia estar fazendo isso, está ameaçando o Pedro. E ele cuspiu no chão e falou, não, aqui só não vai ter briga se eu não quiser. E aí começou a falar várias ofensas, nisso o Arnaldo veio, correu, né? Ele estava conversando com alguém, correu para tirar ele e a gente já começou a gravar porque ele realmente estava fora de si naquele momento. E os ânimos estavam exaltados dos dois lados? Só o Daniel? Só da parte dele, porque a gente estava tranquilo, a gente estava ali conversando uma boa, não tinha problema nenhum. E aí começou a gravar e ele ofendendo, o Arnaldo tentando tirar, a Renata falando para ele, vai embora, você está bêbado, você não está legal, vai embora, não fica aqui não. E aí ele ia e voltava. O senhor Helder também tentou separar, interviu alguma vez? Sim, a gente, na verdade,
havia o lado que estava tentando separar o Daniel e o nosso lado, não, deixa ele para lá, deixa ele quieto, vamos embora. E ele voltava e continuava ofendendo. Se o Daniel tivesse subido, você acha que a briga teria acontecido? Ou se ele não tivesse chutado o telefone, porque o pessoal cita o telefone toda hora? Na verdade, se ele tivesse passado direto, nada teria acontecido, né? Porque assim, não justifica, tudo bem, ninguém precisa concordar com ninguém, né? Ninguém precisa estar de acordo com ninguém, mas tem que ter o respeito. Vários vereadores passaram lá e de forma respeitosa cumprimentou, quem não gosta não cumprimentou, passou direto, mas ele foi uma exceção. Na hora do tumulto mesmo, né, da briga em si, você presenciou agressões do Helder, do filho, do Bananeira ou do Daniel? Então, ou alguma parte do Daniel? Quando começou, quando ele chutou a mão da Renata, o Pedro, como autodefesa, partiu para cima dele, né? Além do chute, ele tentou dar um soco, né, que acabou acertando o óculos dela, só que ele puxou ela pela bolsa e jogou ela no chão. Então caiu o Pedro, caiu ela, caiu ele em cima dela e ele virando o braço dela e ela gritando: você vai quebrar meu braço, você vai quebrar minha mão, você vai quebrar minha mão. E isso, nesse desespero todo, e tanto é que eu apareço do lado na filmagem, eu tentando tirar ela, ele de cima, aliás, ela dessa situação toda, porque ele estava em cima dela. Então, assim, na verdade, eu não vi quem agrediu. A única coisa que eu estava tentando fazer era tirar a Renata debaixo dele, porque ele estava em cima dela, com o braço dela torcido, e ela gritando: você vai quebrar meu braço, você vai quebrar meu braço. Então você não consegue afirmar quem agrediu o Daniel? O que eu vi de imediato foi o Pedro avançando nele. Agora, depois foi aquela confusão, a Renata gritando e a gente tentando tirar ela debaixo do agressor. O senhor viu isso depois, né, do acontecido, quando vocês se separaram? Teve alguma ameaça por parte do Helder, por parte do Daniel? Na verdade, nossa preocupação era que a polícia não deixasse o agressor embora, porque assim, algo tinha que ser feito. A gente queria que fosse feito um boletim de ocorrência, a gente queria, né, que a justiça ali fosse feita, porque era incabível aquela situação e ali ele ser liberado e não acontecer nada. Então, assim, eu não presenciei nenhuma ameaça de ambos os lados, mas eu presenciei a gente pedindo a todo momento que a polícia não deixasse ele sair, uma que ele estava fora de si e outra que ele tinha que ser encaminhado para a delegacia para depor. Ele, por estar fora de si, ele teve como se defender das agressões? Olha, eu acredito, se ele tivesse sóbrio, ele não teria criado essa situação. Essa situação poderia ter sido evitada, né? Mas, assim, ele, em todo momento, fez questão de que essa confusão acontecesse. Depois da briga, você presenciou lesões na senhora Renata, ou no senhor Daniel, ou alguém mais? Ela saiu toda, assim, primeiro, emocionalmente, uma mulher que está debaixo de um homem, né, um homem aparentemente forte, quase com o braço quebrado, né, com as mãos quebradas. Elas, coitadas, ninguém se preocupou em cuidar dela, ela se levantou e já foi direto procurar o esposo. E as outras pessoas foram lá dar suporte ao agressor. Então, assim... O Helder estava presente? Tentando separar ou tentando alguma coisa? Estava presente, tentando separar, tirar ela de lá. Tanto é que depois que ela sai, que é visto no vídeo, a primeira pessoa que ela procura é ele: peraí, cadê meu esposo? Porque assim, ela saiu debaixo, tinha 4 pessoas ali tentando tirar ela, separar o agressor, tirar a mão dela, né, presa ao agressor. Ninguém? Deixa eu perguntar para o senhor. Sim. Primeira pergunta. O senhor parece que o senhor é bem amigo da vítima, né?